que eles não mereciam a salvação e a graça. Fugiu da presença de Deus, pegou o barco que ia para Tarsis. O medo e o orgulho de Jonas, Deus não aceitava. Deus mandou uma tempestade muito forte naquele lugar. Os marinheiros todos assustados estavam a questionar o porquê ela não se acalmava enquanto eles remavam. E a cada um daqueles homens aos seus deuses começaram a clamar. Mas o problema estava com Jonas enquanto dormia. O mestre foi até a Jonas para perguntar o que foi que ele havia feito para o mal a ele chegar. Clama teu Deus, se não morreremos, ele pode nos salvar. Mas disse aquele mestre, o problema é comigo. Por causa da minha teimosia, vocês correm perigo. Podem me lançar ao mar, com certeza Deus irá livrar. Tenho certeza que essa tempestade Ele irá acalmar. Jonas pagou um preço muito caro, contra o seu Deus ele havia errado. É bem melhor obedecer a Deus do que pagar pelo seu pecado. Daquele mar, desesperado ele foi orar, engolido por um grande peixe, logo depois ele foi pregar. E quando começou a pregar, muitos dali se arrependeram. Ouviram a pregação de Jonas e muitos se converteram. Pagou um preço muito caro, contra o seu Deus ele havia errado. É bem melhor obedecer a Deus do que pagar pelo seu pecado. Ele foi lançado àquele mar, desesperado ele foi orar, engolido por um grande peixe, logo depois ele foi pregar. Quando começou a pregar, muitos dali se arrependeram. Ouviram a pregação de Jonas e muitos se converteram. Adorar diante de outros deuses, não vou me prostrar. Mesmo sendo oprimido, perseguido e humilhado, mas perante o seu Deus não vou me curvar. Pode até se levantar contra a minha vida, mas eu sei que sem meu Deus não tenho saída. Eu escolho ser fiel e Ele irá me honrar. Mesmo lançado nessa cova, o Senhor vai me livrar. O rei o ordenou para lançá-lo em uma cova. Daniel continuou firme, não vou me contaminar. Sei que seus manjares são muito belos e atraentes, mas confio que o meu Deus irá me salvar. O rei
rei saiu daquele lugar. Estava triste, muito abatido. Ele sabia que foi feito mal contra Daniel e os seus ungidos. De manhã cedo ele foi à cova, com a esperança dele estar vivo. Vive o ungido, ileso e salvo, e o nome do Senhor foi engrandecido. O rei saiu daquele lugar. Estava triste, muito abatido. Ele sabia que foi feito mal contra Daniel e os seus ungidos. De manhã cedo ele foi à cova, com a esperança dele estar vivo. Vive o ungido, ileso e salvo, e o nome do Senhor foi engrandecido. Quem era Davi? Era tão pequeno, ninguém via ele ali. Seus irmãos tão grandes, belos e bonitos, pra vencer a guerra eram favoritos. Mas ninguém sabia que em sua vida um chamado ele teria, e que a promessa um dia cumpriria. Usou Samuel para agir naquele dia. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Usou a sua coragem para defender os seus. Valente, forte e corajoso, venceu a guerra e foi vitorioso. Golias, forte e temido, mas perdeu a guerra para o ungido. E hoje não é diferente. Existe algum Golias na vida da gente. Não basta ser apenas crente, tem que ser fiel, amigo e obediente. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Usou a sua coragem para defender os seus. Valente, forte e corajoso, venceu a guerra e foi vitorioso. Golias, forte e temido, mas perdeu a guerra para o ungido. E hoje não é diferente. Existe algum Golias na vida da gente. Não basta ser apenas crente, tem que ser fiel e amigo e obediente. Jó tinha todos os motivos para reclamar. Em meio à sua prova decidiu confiar, mesmo sabendo que culpa não tinha.
sabendo ele que Deus lhe provou. Seus amigos lhe questionavam onde estava o pecado, que contra o seu Deus havia errado, mas Jó confiante sofria calado. A sua família ele foi perdendo e as feridas nele foi crescendo. A sua esposa se desesperou, amaldiçoa esse Deus e morre. Como uma louca assim fala tu, aceitaste o bem com alegria, e quando sobreveio o mal, porque o meu Deus amaldiçoaria. Como uma louca assim fala tu, aceitaste o bem com alegria, e quando sobreveio o mal, porque o meu Deus amaldiçoaria. Seus amigos lhe questionavam onde estava o pecado, que contra o seu Deus havia errado, mas Jó confiante sofria calado. Sua família ele foi perdendo e as feridas nele foi crescendo. A sua esposa se desesperou, amaldiçoa esse Deus e morre. Como uma louca assim fala tu, aceitaste o bem com alegria, e quando sobreveio o mal, porque o meu Deus amaldiçoaria. Como uma louca assim fala tu, aceitaste o bem com alegria. Estúdio HLM Music Produções. Gravando ao vivo, Denise Mascarenhas. Só quem passou pelo deserto sabe o preço que ela pagou. São muitas noites de muita escassez, tristeza e dor. Pra quem está longe é tudo muito fácil, ela vai suportar. Não imagina o processo dolorido que ela teve que aguentar. A diferença é que ela tinha um Deus para o guiar. Deus dizendo: filha, vá em frente, você vai atravessar. Não te dou prova além do que você possa suportar. E por isso estou te exaltando, pode glorificar. Do cristão, é nesse tempo que ele pega a comunhão. Deus nos dá prova para ser aprovado, para depois nós termos o aprendizado. Não desanime se está difícil, lembre que Cristo venceu tudo isso. Não ouça o seu inimigo, só lembre que seu alvo é Cristo. O deserto é a escola do cristão, é nesse tempo que ele pega a comunhão. Deus nos dá prova para ser aprovado, para depois nós termos o aprendizado. Não desanime se está difícil, lembre que Cristo venceu tudo isso.
palavra. Eu sei que não era fácil naquele tempo, eles sofriam opressão, mas eram exemplos, anunciavam a palavra a qualquer momento. E quando eles pregavam, muitos se arrependiam, porque o Salvador ninguém conheciam. Eram almas sedentas e muito valiam. E a chama